Hoje nós temos a nossa live, né, com a professora mestre Lorena, coordenadora da pós-graduação em Teoria Psicanalítica, psicóloga e psicanalista e doutoranda em Teoria Psicanalista também. É autora do livro Saúde Mental e Apoio Institucional. E hoje a gente vai falar do tema, né, sobre o que pode a psicanálise diante da pandemia do novo coronavírus. Professora, se a senhora quiser dar aí as boas-vindas e falar alguma coisa já para os nossos web espectadores. Sim. Então, Bruna, eu quero começar primeiro agradecendo a você, a professora Sueli, a Faculdade de Laboro, por estarem oferecendo para a gente esse espaço. Especialmente a você e a professora Sueli pela ajuda na organização dessa que é a primeira de uma série de lives que a gente vai estar organizando, nós do curso de pós-graduação em Teoria Psicanalítica. Então, a minha é a primeira e na sequência a gente vai ter lives com os professores do curso, cada um trazendo algum elemento do cenário contemporâneo que a gente está vivendo, de pandemia do coronavírus, de isolamento social, para pensar com o auxílio de alguns conceitos da psicanálise. Então, a gente já tem as próximas lives confirmadas, as próximas 2 lives confirmadas. Essa série de lives, então, vai estar acontecendo quinzenalmente. A próxima, então, que está confirmada, é dia 9 de maio, com o professor Márcio Costa, que vai estar falando de esquizoanálise, psicanálise e política. E depois dele, 15 dias depois, né, a live do dia 23/5, com o professor Francisco Frazão, que vai estar falando de medo, pânico e desamparo. Também é professor do nosso curso, né? Então a gente está com uma programação bem bacana, fora as próximas lives que a gente está organizando com os outros professores também. Então, eu sugiro quem não segue ainda o Instagram da Faculdade Laboro, aproveita para seguir, que a gente vai estar divulgando essas próximas atividades aí nessa série que a gente está trazendo. Maravilha. Então, assim, vamos entrar já no tema, né, da live de hoje, que traz uma pergunta muito ampla, né? Até eu mesma fiquei assim, olha, está um pouco amplo, acho que a gente poderia ficar mais específico, mas a senhora foi me explicando, né? Então, assim, ela pode ser pensada em vários sentidos diferentes. Aí eu pergunto, o que pode a psicanálise diante da pandemia do novo coronavírus? Sim. Eu fiz questão, né, Bruna, insistir de que essa pergunta fosse uma pergunta bem ampla, inclusive por essa questão da gente estar construindo uma série. Né? Então, a minha live de hoje ela está abrindo uma série de discussões que os colegas, os outros psicanalistas que vão vir na sequência vão estar desdobrando aspectos específicos. Né? Então, essa minha live ela tem mesmo o objetivo de pensar de maneira mais geral, situando, então, a importância da psicanálise para pensar com a gente o cenário contemporâneo. Existem hoje inúmeros discursos circulando na grande mídia, na internet, nas pessoas. Todo mundo está querendo saber o que está acontecendo. As pessoas têm perguntado o que elas têm que fazer. As pessoas têm se angustiado muito com o cenário atual. E eu tenho sentido falta de escutar dentro dessa multiplicidade de vozes determinadas perspectivas mais críticas, porque eu acho que a gente está embarcando muito rapidamente em alguns discursos problemáticos e eu acho que a psicanálise ela tem essa potência de ajudar a gente a pensar. Esse é o primeiro ponto, né, da resposta. O que pode a psicanálise diante da nova pandemia? Ela pode ajudar a gente a pensar esse fenômeno de maneira diferente. E uma vez que a gente pensa o problema de maneira diferente, a gente se torna apto a intervir no problema de maneira diferente. Então, eu acho que a posição da psicanálise aí pode contribuir muito. E de que maneira a psicanálise pode contribuir, né? Já que para muitas pessoas a psicanálise hoje é vista, especialmente pela geração mais jovem, como uma coisa obsoleta, como uma coisa do passado, como assim Freud, um homem do século XIX, né? O que a psicanálise pode falar de contemporaneidade. E eu acho extremamente importante situar o problema do tempo na psicanálise. Né? Nós trabalhamos em psicanálise com uma noção de tempo que ela é uma noção que torna imanente passado, presente e futuro. Então,
Para a psicanálise ajudar a gente a pensar o fenômeno atual, a gente não vai partir somente da contemporaneidade como se a gente estivesse inventando a roda agora, né? A gente vai precisar recolher aprendizados do passado. Como todos sabem, não é a primeira vez que o mundo passa por uma pandemia, né? A gente precisa olhar para o passado para entender, então, que linhas desse passado determinam ainda hoje o nosso presente. Dessa maneira, então, abrindo novas possibilidades para vislumbrar o que a gente quer do futuro, né? Então, a psicanálise ela traz essa potencialidade, né, de pensar a contemporaneidade nessa imanência entre passado, presente e futuro. E para pensar essa imanência e trazer de maneira mais concreta o que a psicanálise pode, né, diante da pandemia, eu vou recortar dois elementos para responder essa pergunta. Um elemento diz respeito à biografia do Freud, à vida do próprio Freud, criador da psicanálise, e vou recortar também alguns aspectos teóricos da obra do Freud, que eu acho que ajudam muito a gente a pensar nessa imanência de passado, presente e futuro que eu estou propondo. Primeiro recorte, então, da vida do Freud. Para quem não é da psicanálise, imagina a live está com uma média de 30 pessoas, imagino que nem todos são da psicanálise, né? Mas mesmo para quem conhece a vida do Freud, nem sempre a gente dá destaque para esses aspectos. Então, para quem não sabe, o Freud viveu a última grande pandemia que assolou o mundo todo, que foi a pandemia de 1918, que teve início em 1918, que a gente chama de gripe espanhola, né? Na época não se tinha tecnologia para saber qual era o vírus, hoje a gente sabe que foi uma pandemia de influenza, do vírus que a gente tem vacina hoje para ele, inclusive da H1N1, né? Essa pandemia, ela veio depois da Primeira Guerra Mundial. Então, ela foi uma pandemia que pegou o mundo de um jeito muito pior, vamos dizer assim, do que essa pandemia atual de coronavírus está pegando o nosso mundo, né? Claro que o nosso mundo estava cheio de problemas, mas a gente não estava saindo de uma guerra mundial, né? E na pandemia anterior, sim. Então, várias populações estavam completamente massacradas pela derrota, né? Pelo fim da guerra. E foi exatamente o retorno dos soldados da Primeira Guerra Mundial para suas casas que permitiu que o contágio se desse a nível global, né? E milhões de pessoas morreram nessa pandemia. Não se tinha uma coleta de dados assim tão precisa como a gente realiza hoje, né, com contagem de mortos, mas se estima que uma média de 50 a 100 milhões de pessoas morreram da dita gripe espanhola, né, nessa pandemia conhecida como gripe espanhola. Dentre esses milhões, uma dessas pessoas era a filha mais velha do Freud. Então, que se chamava Sophie. A filha mais velha do Freud, inclusive, quando ela morreu, ela estava grávida do seu terceiro filho. Então, na verdade, o Freud perdeu a filha mais velha e um neto, que estava na barriga dela, né? Isso marcou Freud de maneira muito profunda. A gente tem hoje acesso a algumas das correspondências do Freud. Tem uma carta que ele escreve, então, para o marido da filha dele que morreu, né? Tinha acabado de ficar viúvo, e o Freud, nessa carta, ele lamenta o fato deles estarem vivendo um período muito difícil de isolamento social, e por causa do isolamento social não tinham trens circulando entre as cidades, e então o Freud não pôde ir até a cidade em que a filha morava com o marido para poder enterrar sua filha e poder estar junto do viúvo, né, e das duas crianças, dos dois netos do Freud que estavam perdendo a mãe naquele momento, né? Então, é muito curioso que eu já tinha lido essa história várias vezes, porque eu gosto muito de história da psicanálise, inclusive ministro a disciplina de história do movimento psicanalítico na pós, mas nunca essa história me tocou de maneira tão viva como dessa vez que eu fui revisitar essa história para poder falar da pandemia atual, né? Porque a gente está vendo agora, diariamente, e cada vez mais pessoas próximas de nós começam a perder parentes. Então, as mortes deixam de ser um simples número que aparece no noticiário e ela ganha nome, né? E é muito difícil passar por isso e ver tantas pessoas passando por isso, né? O Freud, inclusive,
essa dificuldade que marcou a vida dele de maneira decisiva, para muitos biógrafos, esse impacto ele foi mais do que um impacto na vida do Freud, ele também teve consequências na obra. Então, depois de 1920, a filha do Freud morre entre 1919 e 1920. Depois de 1920, Freud vai começar a dar muito mais ênfase na sua obra à questão da agressividade e à questão da morte. Ele, inclusive, vai cunhar um conceito, que é um conceito muito importante para nós na psicanálise, que é o conceito de pulsão de morte. E, para alguns biógrafos, a influência desses acontecimentos trágicos, tanto ter vivido a Primeira Guerra Mundial, quanto ter perdido a sua filha para a pandemia de gripe espanhola, foi decisiva. Né? Eu concordo que vida e obra de um autor nunca estão separadas, né? Então, sem dúvida, dá para pensar atravessamentos aí desses acontecimentos na obra do Freud, sim. E passando para a obra do Freud, ele escreve logo pouco depois desses acontecimentos, em 1930, um livro muito importante que eu acho que ajuda a gente a pensar, já pelo recorte teórico, o problema que a gente está vivendo hoje. Né? Esse livro é Mal-Estar na Civilização, e nesse livro Freud vai falar das 3 principais fontes para o sofrimento humano. Né? Eu acredito que vale retomar isso, porque se a gente pensa nessas 3 fontes elencadas por Freud, e a gente pensa no que a gente está vivendo agora, na pandemia do novo coronavírus, a gente vai ver que não é à toa que está sendo tão difícil passar por isso, né? Porque a pandemia, ela escancara diante de nós essas 3 fontes para o sofrimento de uma só vez. Né? Que fontes são essas? Freud diz, então, em primeiro lugar, da fragilidade dos nossos corpos. Para nós, humanos, é algo que pode chegar à ordem do insuportável se dá conta de que os nossos corpos são muito frágeis, que qualquer coisinha pode nos matar. Né? Geralmente a gente não pensa nisso, a gente não fica o tempo todo pensando nisso. Se estivermos pensando nisso o tempo todo é porque a gente não está bem, né? Francisco, quando for falar de pânico, vai poder falar mais disso. A gente não está bem. Geralmente a gente não pensa nisso, e se deparar com isso é fonte de enorme sofrimento. A segunda fonte seria o olhar como as forças da natureza, elas são implacáveis, elas são muito mais fortes do que nós, e nós somos pequenos, minúsculos, diante das forças da natureza e do que elas podem fazer conosco. Né? Então, as forças da natureza, elas podem simplesmente varrer a humanidade do planeta num piscar de olhos. Né? Isso também não é uma coisa que a gente está acostumado a pensar, e pensar nisso também, para muitos pode ser insuportável, pode gerar muita angústia. E é isso que a pandemia está também demonstrando, né? Por mais que ainda existam alguns poucos discursos de teoria da conspiração, de que o vírus teria sido criado em laboratório e tal, o que nós temos cientificamente comprovado hoje é que essa é uma mutação natural, né, do coronavírus. Né? Vírus passam por mutações a todo momento, e existem cientistas que dedicam suas vidas a prever quando será a próxima pandemia para minimizar os danos disso. Né? Inclusive, tem uma série da Netflix chamada Pandemia, que foi até profética, porque ela foi lançada em janeiro. Não é sobre coronavírus, mas ela foi lançada ao mesmo tempo que eclodiu a pandemia do novo coronavírus. E essa série é muito interessante. Isso é muito bom de se assistir agora também, né? Eu estou assistindo essa série, estou gostando muito, porque ela mostra o esforço de cientistas pelo mundo inteiro que estudam vírus e estudam as mutações naturais dos vírus para evitar que a humanidade passe por uma grande pandemia. Né? E aí essa série foi lançada justo quando eclodiu a pandemia. Né? A ciência já está dizendo para a gente que a próxima pandemia já era aguardada, né? Só que eles aguardavam uma pandemia de influenza, de novo, um outro tipo de... não de H1N1, que são várias combinações possíveis, né? Tem H5N10, tem várias combinações desse vírus. E a ciência sabia que uma nova pandemia estava prestes a surgir, mas esperava-se que fosse da influenza. E a gente foi surpreendido pelo coronavírus. Né? De qualquer forma, é uma série muito interessante de assistir para a gente entender melhor essa questão das forças da natureza
no sentido microscópico, né? De toda uma vida de várias espécies que vivem com a gente e a gente não se dá conta disso, né? E que elas são mais fortes do que nós, apesar de serem invisíveis, né? Elas podem ser mais fortes do que nós. Então, estou falando disso tudo, né, para exemplificar essa fonte de sofrimento que Freud atribui às forças da natureza. E a terceira grande fonte para o sofrimento, descrita no Mal-Estar na Civilização, e que para o Freud é a pior de todas, diz respeito à relação entre os humanos. Para Freud, a Tá no relação. comentário, né? Oi? Você tá lendo o comentário também, né? Não li o comentário, não. Ah, tá. Alguém escreveu isso no comentário? Não, tá falando que no episódio que você tá falando da série já tem um episódio que fala sobre a próxima pandemia. E eu Ah, queria assim, sim. na Ah, próxima tô vendo pandemia. aqui, a Stephanie até que escreveu. Ô, Stephanie, obrigada. Sim, então, é, quando a gente pensa nessas três fontes de mal-estar que o Freud coloca pra gente, né, fragilidade dos nossos corpos, as forças da natureza e as relações entre os humanos, é intrigante. Por que a relação entre os humanos é para Freud a pior de todas, né? E para nós psicanalistas isso é muito evidente, né? As pessoas sofrem das relações que elas estabelecem com os outros e consigo mesmos. E esse sofrimento, ele se instala tanto quando a gente está vivendo numa situação que a gente considerava de normal, né? Podendo encontrar as pessoas, podendo ir e vir, como também quando a gente está em situação de isolamento social. Seja porque a gente começa a sentir falta daquelas pessoas que a gente não pode mais encontrar, seja porque a convivência intensa com as pessoas dentro de casa começa a ficar difícil, seja porque a expectativa dos outros sobre nós, através das redes sociais, começa a pesar cada vez mais, as pessoas preocupadas com a sua própria imagem, né? Um narcisismo cada vez mais aflorado. Então, para Freud, dessas três fontes de mal-estar, a relação com os outros humanos ela é sempre a mais difícil, né? Eu acho que hoje a gente vai falar um pouco de aspectos clínicos e também de aspectos políticos, e eu imagino que no campo da política, mais do que nunca, a gente está entendendo bem o que é sofrer de mal-estar por causa de outros humanos. Eu vou tentar falar um pouco disso também. Tá. E, professora, e quais são esses impactos assim subjetivos que esse mal-estar pode gerar para as pessoas e como é que a clínica psicanalítica lida com esse tipo de problema? Sim, agradeço pela pergunta, Bruna. Eu acho que essa é uma pergunta bastante aberta também. A psicanálise é um campo aberto, é um campo em construção, exatamente por essa dimensão, né? Essa exigência de pensar a contemporaneidade faz de nós investigadores do presente, né? Eu acho, quem faz uma psicanálise engajada, como eu acredito que ela deve ser. E aí a clínica ela vai estar sempre se reinventando, inclusive porque as pessoas vão chegando com novas formas de padecimento e exigindo de nós essa reformulação, essa construção constante das nossas ferramentas, né? Que a gente vá exige que a gente vá afinando as nossas ferramentas clínicas. E eu acho que diante do mal-estar e das inúmeras situações de sofrimento que as pessoas têm relatado, não só as pessoas que estão em análise conosco, né, com os psicanalistas, mas as pessoas têm dito muito desse sofrimento, a grande mídia tem dito muito, na internet a gente tem esbarrado com muitos discursos falando sobre o sofrimento diante dessa situação. E eu acho que a principal, não sei se é a principal, né, mas uma contribuição que eu acho que a psicanálise pode dar nesse momento para a gente compreender como que as pessoas têm sofrido, o que esses discursos produzem, é um conceito importante para nós, que é o conceito de negação, né? Eu gostaria de, inclusive, de fazer um paralelo entre o conceito de negação para a psicanálise e o que uma palavra que tem circulado muito, um conceito que é de outro campo, né, que não é psicanalítico, é o conceito de negacionismo. Então, fazendo um recorte aí para falar um pouco do incômodo das pessoas, né, do desespero de algumas, com a situação que a gente está vivendo, né? Então, começar falando pelo negacionismo. Por que o negacionismo tem incomodado tanto as pessoas e tem aparecido como preocupação para muitos, desespero para alguns? Várias pessoas, apesar da pandemia
já ter demonstrado no mundo inteiro a sua enorme letalidade. Nós contabilizamos o número de mortos já em milhares, em quase todos os países. Ainda existem pessoas que parecem recusar acreditar no que está acontecendo, promovendo aglomerações, desrespeitando todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde, agindo como se nada tivesse acontecendo, pressionando os governos para a retomada da normalidade e das trocas econômicas, né? E isso tem assustado muitas pessoas, né? Isso tem sido algo que tem feito as pessoas ficarem perplexas, né? Como pode? Como que nesse momento tão difícil, que está todo mundo vendo, né? Não dá para não ver o que está acontecendo, ainda tem gente negando, fingindo que não é tão grave assim, que é só uma gripezinha, etc. e tal. Geralmente, quando se discute essa questão por fora da psicanálise, e aí fica no âmbito do que seriam das causas para o negacionismo, vai se trazer para a pauta o sistema de crenças e valores dessas pessoas, né? Então, hoje, essa pandemia pega a humanidade num momento frágil, porque é um momento que a ciência tem sido criticada, é um momento que as pessoas acham que a opinião pessoal vale mais do que o conhecimento científico, né? No mundo inteiro existe uma desvalorização, no Brasil especialmente, uma desvalorização do papel dos acadêmicos, da universidade, né? Uma destruição das universidades públicas, dos principais centros de pesquisa no Brasil. Então, é um momento em que a ciência estava em descrédito, essa pandemia surge, e aí as pessoas se veem obrigadas a escutar as recomendações dos cientistas, né? Então, quando vai se discutir nesse nível de sistema de valores e crenças, entra-se por essa discussão de credibilidade que a ciência vai estar tendo ou não na nossa sociedade, e se constrói, então, uma alternativa para esse problema, que seria a disseminação de informações. Então, todo mundo aqui que tem televisão em casa, se já experimentou ligar a televisão, vai ver que diariamente, todo o horário da TV aberta, especialmente do canal mais assistido no Brasil, vai estar o tempo inteiro falando, reafirmando as mesmas informações. Lave as mãos, use máscara, álcool gel, né? Quase como um mantra, repetindo essas informações. Por que essas informações estão sendo tão repetidas, né? Porque parte-se do pressuposto de que as pessoas estão negando porque elas não têm acesso à informação, né? Eu acho que a psicanálise ajuda a gente a descompletar essa ideia, né? Ajuda a gente a questionar se é isso mesmo que está acontecendo, exatamente com o conceito de negação. Porque o conceito de negação para a psicanálise não tem a ver com sistema de valores e crenças, não tem a ver com o fato da pessoa ter ou não acesso à informação. Eu acho, inclusive, que é impossível que uma pessoa hoje não tenha acesso a essa informação de que está acontecendo uma pandemia e que a gente tem que se cuidar para não ficar doente, né? O que é o conceito de negação para a psicanálise, né? Para a psicanálise, a negação é um mecanismo de defesa que permite ao sujeito fazer uma dupla operação. Ao mesmo tempo que ele reconhece uma questão, ele recusa essa questão, né? Então, é uma coisa meio estranha, né? Parece muito contraditório. Como que esse mecanismo de defesa do aparelho psíquico, né, que funciona de maneira inconsciente, não é algo que a pessoa queira fazer, necessariamente, assim, tendo ciência de que ela quer, né, no sentido de uma vontade consciente. Esse mecanismo opera produzindo uma clivagem no eu, né? Então, é como se a consciência da pessoa, para dizer de maneira mais didática, ficasse dividida. E esses dois lados, eles não se comunicassem entre si. Então, a pessoa, a partir desse mecanismo da negação, ela pode conviver com duas realidades completamente contraditórias. Então, ao mesmo tempo que ela sabe da existência da pandemia e ela sabe que o vírus é uma coisa séria, que a gente tem que se proteger, ela também age como se não soubesse. Ela também diz que, mas não tem problema nenhum, mas não vai acontecer comigo porque eu tenho fé, né? E as diversas formas de discurso de negação, discursos que a gente pode interpretar através dessa lógica da negação, né? Então, eu acho que pensar isso com a ajuda da psicanálise é importante para a gente começar a conceber outras estratégias, porque não é somente a estratégia da informação
que vai nos auxiliar a construir saídas para esse problema, né? Exatamente porque não se trata de ausência de informação, né? Na maior parte dos casos. Então, eu queria trazer alguns exemplos que eu acho particularmente graves da negação, tal como ela tem comparecido nos discursos atuais. Eu acho que um aspecto particularmente grave é a negação que tem surgido, né, que a gente tem escutado da boca dos grandes empresários nacionais, né? Então, os grandes empresários no Brasil têm dito que todo ano morrem pessoas, a gente não pode parar a economia por causa disso, né? Olha o que esse discurso traz, como é que a gente pode analisar esse discurso por essa ótica da negação. Ao mesmo tempo que essa pessoa, que esses empresários estão reconhecendo a morte iminente, eles estão minimizando, né? Ao mesmo tempo, existe a morte, o vírus mata sim, a pandemia vai matar milhares, alguns empresários inclusive colocaram números. 5 mil mortos, não podemos parar a economia por causa de 5 ou 6 mil mortos, não podemos parar tudo porque vão morrer alguns velhinhos, né? Então a pessoa reconhece que vão morrer pessoas e desqualifica esse fato ao mesmo tempo, reconhece e recusa ao mesmo tempo, né? Esse tipo de fala, esse tipo de discurso na boca dos empresários, ele é muito perigoso porque ele é um ato, todo discurso ele é um ato simbólico que tem efeitos no real. As pessoas escutam isso e entendem o quê? O empresariado, né, está promovendo a morte. O empresariado não está nem aí se a gente vai morrer ou não. Muitas pessoas acossadas por esse discurso, elas vão para a rua desesperadas, né? Elas vão para a rua achando que os empresários não vão manter. Quem trabalha em determinadas empresas vai perder emprego, o que de fato está acontecendo, né? Enfim, a gente tem que compreender isso. Quando alguém diz alguma coisa, mais ainda quando diz isso publicamente, isso não é só palavra, não é um vento, não é uma coisa que se desfaz no ar. A palavra, ela tem ações concretas, né? Dizer algo é produzir algo no simbólico e no real, né? Então, esse exemplo de negação eu acho extremamente perigoso e ele tem produzido aí ações, incitado ações muito equivocadas, né? E promovido desespero em vários setores da população, né? Um outro exemplo que eu acho bastante perigoso também é o discurso da negação de um setor específico de apoiadores do presidente Bolsonaro, né? Os empresários também são um setor que o apoia até agora, né? Mas tem um setor específico que é o setor de alguns segmentos das igrejas evangélicas, né? Alguns pastores evangélicos têm apoiado o presidente, mais ainda, de maneira ainda mais fervorosa, nesse momento em que o governo só tem cometido medidas absolutamente caóticas, né? E por que o discurso que tem circulado nesses meios é muito perigoso? Porque eles costumam, inclusive, chamar o Bolsonaro, fazem questão de chamar o Bolsonaro pelo seu nome completo, que é Jair Messias Bolsonaro, né? Então, esse significante Messias, ele fica presente nos discursos desses líderes religiosos e esse significante ele vai ser associado a outros também como escolhido por Deus. Eles dizem que o Bolsonaro ele não foi eleito simplesmente democraticamente, ele foi escolhido por Deus. Ele é um presidente, foi colocado ali para cumprir uma missão divina, né? Eles dizem também que o Bolsonaro ele veio destruir os inimigos, que ele veio trazer a salvação para o Brasil, né? Então, essa série de significantes, ela precisa ser escutada por nós com a seriedade do peso do que ela traz, né? O que se está dizendo quando se faz questão de enfatizar no nome de Bolsonaro o significante Messias e conectar esse significante, construir essa série com esses outros significantes? Messias, escolhido por Deus, derrotar os inimigos, trazer a salvação para o Brasil, né? Muitas pessoas têm escutado isso de uma maneira um tanto equivocada e falado, não, mas não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus não aprovaria esse tipo de prática, né? Se referindo aos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, né? A Bíblia, que é um livro sagrado para os cristãos. Mas se a gente escutar bem o que está sendo dito, né? Ninguém está dizendo que o Bolsonaro vai agir como Jesus agiu, né? Quando se cria a série
Messias, escolhido por Deus, vai salvar o Brasil, vai destruir os inimigos, você está criando uma série significante que ganha lógica numa narrativa específica da Bíblia, que é a narrativa do Apocalipse. Né? O Apocalipse, para quem não conhece a Bíblia, é um livro que anuncia o fim do mundo, né? O juízo final, em que acontecerá, quem tem fé na doutrina cristã, acontecerá uma grande destruição, né? E o Messias é o primeiro cavaleiro do Apocalipse, né? A gente tem que conhecer essa narrativa para entender a lógica do que está sendo dito de maneira inconsciente aí, né? Esse primeiro cavaleiro do Apocalipse é o cavaleiro branco, é o Messias, é o que traz a verdade. Esse é mais um significante que está o tempo inteiro sendo colado também. O Bolsonaro, ele diz que ele é a pessoa que vai trazer a verdade para a política, né? Ele repete uma passagem: conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Então, assim, ele se coloca nesse lugar e, então, tem essa narrativa bíblica que situa essa história dessa forma, né? Depois do primeiro cavaleiro, que traz a verdade, vem os outros 3 cavaleiros do Apocalipse, vem trazer fome, guerra e doença, né? Para que no final de todo um processo de destruição, aqueles que são supostamente justos seriam salvos, né? Então, se a gente associa essa série significante que está sendo construída à narrativa bíblica, começa a fazer sentido o fato de que Bolsonaro faz o país caminhar para a destruição e as pessoas estão achando ótimo, né? Como que as pessoas podem estar achando isso ótimo? As pessoas só vão achar isso ótimo se isso fizer algum sentido. Pode não ser consciente, né? Mas faz sentido, isso toca as pessoas de alguma maneira, né? Isso diz respeito ao desejo das pessoas de alguma maneira, né? Então, eu acho esse discurso especialmente problemático, e desse grupo nós temos assistido manifestações grotescas, como manifestações na frente do Palácio, em Brasília, pedindo, enfim, a favor da vida, contra a votação que ia ter sobre o aborto, né? Então, como que você pode, num momento de pandemia, provocar uma manifestação e dizer que você está ali a favor da vida, né? A pessoa está literalmente ali se colocando em risco, né? Disseminando a morte e o contágio de um vírus super letal, e ela está dizendo ali que ela está defendendo a vida, né? Então, eu acho que esse tipo de negação, esse tipo de discurso, ele tem efeitos muito perigosos no real. A gente precisa reconhecer, então, o que está sendo dito, e eu acho que a psicanálise ajuda a gente a escutar esses discursos de outra maneira, e escutando de outra maneira, a gente pode pensar também em formas de intervir de outra maneira, né? Acho que é isso. Certo. Esses foram os impactos subjetivos, né? E agora, quanto aos impactos sociais, como é que a psicanálise pode nos ajudar a pensar as consequências da pandemia no conjunto da sociedade? Sim. Essa pergunta, eu acho que ela é bastante complexa, e para respondê-la, eu acho que é necessário também falar algo antes, né? Que é a importância da psicanálise para discutir as temáticas políticas e sociais, né? Muita gente, de dentro e de fora da psicanálise, costuma achar que psicanálise é uma prática clínica, somente, né? Somente uma prática clínica, e que Freud foi somente um clínico que pensou os problemas dos seus pacientes do ponto de vista individual, né? Isso não é verdade, né? A psicanálise, desde o seu nascimento, ela é a teoria de uma prática que se debruça sobre as questões sociais e sobre as questões de sofrimento subjetivo. Então, a psicanálise, ela pensa necessariamente a partir do ponto de vista clínico e político, né? Clínico e social, isso é indissociável. Tanto na obra do Freud isso fica muito claro, ele tem inúmeros textos dedicados a problemáticas sociais, esse que eu estou citando, Mal-Estar na Civilização, mas também tem Psicologia das Massas e Análise do Eu, também tem Totem e Tabu, também tem Moisés e o Monoteísmo, tem uma série de textos em que Freud vai privilegiar a questão política, vai pensar a civilização do seu tempo. Então, eu acho importante dizer isso, porque muita gente acha que psicanálise não discute questões sociais e políticas, né? E eu acho extremamente importante que se reconheça que a psicanálise não só precisa discutir isso, que está colocado de saída, né? Como
quando a psicanálise faz isso, ela tem contribuições muito significativas para dar nesse âmbito do debate político, do debate social, né? Eu acho que dois autores, inclusive, que têm despontado muito na contemporaneidade para pensar essa problemática social e que usam a teoria psicanalítica para fazer isso é o filósofo Slavoj Zizek, que ficou famoso aí. Para quem não conhecia o Zizek, passaram a conhecer, porque o nosso ministro das Relações Exteriores fez uma interpretação delirante do livro do Zizek e escreveu um artigo sobre o suposto comunavírus, né? Então, o Zizek, que já era muito famoso no meio intelectual, ficou agora famoso para todos. O Zizek é um autor que pensa a problemática política com o auxílio da psicanálise, especialmente influenciado pela psicanálise lacaniana. E aqui no Brasil a gente tem também um intelectual muito importante, que é o professor Vladimir Safatli, da USP, e o professor Vladimir Safatli também utiliza muito da psicanálise para pensar isso que a gente está vivendo, para pensar, dentro das pesquisas dele, os impactos sociais e subjetivos como imanentes, né, como necessariamente conectados. Então, esse preâmbulo, né, para responder o que a psicanálise pode ajudar a gente a pensar do ponto de vista social, né? Eu acho que o primeiro discurso que a gente precisa combater é um discurso que tem circulado de que o vírus ele é democrático, né? Que é tipo o coronavírus, quase como se o coronavírus acabasse com as desigualdades sociais que a gente tem no Brasil, porque o vírus é democrático, qualquer pessoa pode se contaminar, né? E então esse é um problema que atinge a todos, por isso todos vão estar juntos. Precisamos todos estar como uma grande família, se abraçando e se compreendendo e se ajudando mutuamente. Não é verdade que o vírus ele é democrático, né? Eu acho que isso é uma coisa bastante significativa e até diria óbvia, né? Porque se do ponto de vista do contágio o vírus pode contagiar qualquer pessoa, do ponto de vista das condições para encontrar tratamento, todas as desigualdades sociais vão ser escancaradas, né? O vírus não atinge a todos da mesma maneira. Não é à toa que as estatísticas têm mostrado, não só no Brasil, mas no mundo, que o maior número de pessoas que vêm a óbito, que morrem por causa do coronavírus, são pessoas negras, né? Que, devido ao racismo estrutural, que infelizmente está presente de maneira muito intensa no Brasil, faz com que a maior parte das pessoas negras do nosso país passem por problemas, faça com que as pessoas, por exemplo, que moram hoje em favelas, que moram em condições subhumanas, que vivem sem água na torneira, que vivem sem tratamento de esgoto, sejam, em sua maioria, pessoas negras. Então, é muito triste que a gente precise de um vírus para fazer algumas pessoas olhar para isso, né? Então, algumas pessoas, somente nesse momento, começaram a se dar conta do racismo estrutural presente no Brasil. Algumas continuam negando, né? Como eu já falei, o problema da negação está aí colocado. Mas eu acho extremamente importante a gente compreender, então, que transformar a sociedade num espaço democrático, mais solidário, isso não é tarefa de um vírus, né? Isso é tarefa dos seres humanos. Nós, humanos, é que podemos, se quisermos, se assim desejarmos, transformar a realidade que a gente está vivendo. Não é um vírus que vai fazer isso, né? O vírus ele faz uma coisa só, ele viraliza, né? É só isso que o vírus faz. Nós é que podemos tomar as rédeas dessa situação, dessa discussão, parar de fingir que a gente não está entendendo o que está acontecendo, né? Eu acho que é importante também fazer essa crítica. Tem muitas pessoas de diferentes áreas que têm estimulado as pessoas a agirem negando, né? Tem estimulado a construção de outros discursos de negação, diferentes desses que eu mencionei, que é, por exemplo, a ideia do fingir que nada está acontecendo, né? Então, a gente vê, inclusive, eu estou entrando recentemente nas redes sociais, né? Eu não tinha Instagram, fiz Instagram semana passada, e a gente vai vendo como é que está circulando essas coisas nas redes sociais e as pessoas têm me assustado, né? A quantidade de pessoas como psicólogos e também coaches e também médicos e as mais diversas categorias profissionais, estimulando as pessoas a seguir produzindo, né? Não baixar a produtividade, mergulhe nos livros, leia 300 livros, faça exercício físico, cuide da sua saúde, coma saudável, faça isso, faça aquilo.
faça tudo, menos olhar para o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso é extremamente perigoso, porque a gente tem que compreender que se a gente não fizer nada, a gente vai caminhar para a destruição, né? É isso que está acontecendo de maneira ainda mais dramática na sociedade brasileira. Eu acho que o Brasil é o único país em que, num momento gravíssimo como esse, está produzindo uma crise política. Ao invés dos chefes de Estado estarem todos concentrados no combate ao coronavírus, a gente viveu ontem um desgaste político absurdo de troca no Ministério da Justiça. Né? Imagina, que país do mundo está fazendo isso? Né? Então, esse tipo de ação confirma, né, essa hipótese de que o Bolsonaro ele está aí para destruir, né? Ele, em certa medida, acredito que ele também entra nesse discurso do Jair Messias, né? E ele acredita que a transformação do país, a salvação do país, passa pela destruição completa, né? Ele não teme a destruição completa, ele não teme milhares de mortos. Ele já disse, inclusive, na época da campanha eleitoral, muitos de nós psicanalistas nos reunimos, todas as escolas de psicanálise do Brasil se reuniram na campanha contra o Bolsonaro, né? Por entender que o Bolsonaro era uma ameaça ao processo democrático. Foi uma das poucas vezes que todos os psicanalistas do Brasil se reuniram, né? A última vez que isso aconteceu foi quando grupos evangélicos tentaram regulamentar a profissão de psicanalista. Então foi realmente marcante esse momento e todos os psicanalistas se uniram contra o Bolsonaro porque já se identificava nos discursos dele o que está virando verdade agora, né? Ele já dizia isso, né? Tem falas dele, por exemplo, dizendo que o Brasil só ia ter jeito quando tivesse uma guerra civil e morressem 30 mil, né? Ele diz isso. Nós psicanalistas, a gente leva a sério o que as pessoas dizem, né? Então, ele diz isso e ele parece não estar nem um pouco assustado a gente está quase entrando aí no número de 4 mil mortes, né? E ele continua nem aí, né? Não sei se a gente estiver chegando perto de 30 mil mortes, ele vai começar a mudar a postura, né? Mas eu não acho que a gente tem que esperar chegar a esse ponto, né? Então, os psicanalistas se reuniram desde o início, lá na campanha ainda presidencial, se colocando contra o Bolsonaro. Infelizmente, ele venceu. E agora, eu acho que ele tinha, né, base política para isso, mas hoje essa base ela vai sendo minada, vai sendo desconstruída, né? Muitas pessoas que o apoiavam hoje já enxergam o que ele está fazendo, né? O professor Vladimir Safatli, que eu citei, tem um texto muito interessante que ele publicou numa coleção chamada Pandemia Crítica, que está saindo pelas edições N-1, nesse momento de isolamento social, em que o nome do texto é Bem-vindo ao Estado Suicidário. Né? Ele retoma esse conceito do Paul Virilio e também de Deleuze e Guattari, que desenvolvem essa discussão. E o que seria esse estado suicidário? É um estado que caminha para a destruição de uma maneira em que essa destruição atinge ele próprio, né? Ele não só destrói tudo ao redor, como ele se destrói. Eu acho que isso está muito visível hoje, mais ainda depois. Que ele destrói a própria base dele, ele destrói a própria equipe que ele construiu. E o professor Vladimir Safatli compara isso ao que foi feito no nazismo, por Hitler, né? Especialmente no Telegrama 71, em que Hitler sugere, perdida a guerra, Hitler escreve, então, se a guerra está perdida, que a nação pereça. E ele ordena que se destrua toda a Alemanha, né? Água, toda a infraestrutura de água, de comida, de tudo, para deixar a população morrer. Enquanto isso, ele e a cúpula estavam se suicidando, né? Então, é estado suicidário literalmente, né? Um estado que caminha para a destruição, produz destruição de tudo ao redor e dele próprio. E só para finalizar. Oi, pode falar. O tempo, né? Assim, a gente já está com tempo, a gente tem duas pessoas que querem para a senhora pontuar, duas coisinhas, então eu peço que a senhora finalize para a gente dar entrada nessas duas. Ah, tá. Só que eu não estou controlando o tempo aqui, me perdi um pouco no tempo. Quanto tempo que a gente já tem? Que horas tem agora? São 4h47. Eita, já falei 47 minutos. Tá. Só para finalizar, né? Eu queria só dar um exemplo também, porque não é só analisando os discursos que a gente vai compreendendo o que está acontecendo, é vendo também a prática concreta, né? Então, para finalizar, eu queria trazer esse exemplo do Exército. Né? Enquanto a gente assiste nos Estados Unidos, por exemplo, ao Exército montando hospitais de campanha,
trabalhando para correr na corrida, né, da criação de mais leitos para salvar mais vidas. Aqui no Brasil, a gente está assistindo o Exército cavando covas. O Exército está fiscalizando. Está dando para me ouvir agora? Agora sim. Ah, tá. Probleminhas com a tecnologia. Mas então, falhou, mas deu para escutar o final da minha resposta ou não? Eles estavam todos aqui empolgados, falando que era na melhor resposta. Ah, é? Que bom. Então coloquem perguntas sobre que eu desenvolvo mais. Eu não fiquei atenta. Tiveram perguntas aí? Enquanto eu estava falando, estava olhando para você, não estava olhando para as perguntas. Na verdade, assim, ao longo da conversa, nós tivemos duas pessoas que pediram assim, professora, comenta a relação da negação com o desamparo humano comentado por Freud. Uhum. E outra é a pontuação a respeito das sintomatologias que acometem muitas pessoas em tempos de pandemia. Assim, 3 minutinhos, será que dá? Em 3 minutos? Qualquer coisa, se cair, a gente pode abrir uma outra live só para terminar de responder as perguntas? Pode sim. Podemos? Então tá. Então, quero agradecer a pergunta sobre negação e desamparo. Né? Acho que é uma pergunta extremamente importante e que ela ajuda a gente a pensar esse problema do mal-estar. Por que é tão difícil olhar para o que está acontecendo sem lançar a mão desse mecanismo da negação? Né? Porque tantas pessoas caem nessa de fingir que não está nada acontecendo. Né? Porque, como eu disse no início da minha fala, a pandemia do coronavírus, ela escancara essas 3 fontes de mal-estar. Né? A fragilidade do corpo, a natureza se voltando implacável contra nós e a relação com os outros completamente transformada. Então, olhar para isso é olhar para o nosso caráter de desamparados. Né? Nós, para a psicanálise, o sujeito, ele a questão do desamparo ela é constitutiva. Né? Então, as pessoas tentam fugir desse desamparo recorrendo a alguém que venha salvar. Né? Então, é nesse contexto de fuga do desamparo que a gente corre para um papai protetor, né? E pede, pelo amor de Deus, qual é a salvação? Né? Não é à toa que a gente está vendo na internet tantas pessoas se colocando nessa posição de quem atribui para o outro a solução do problema. As pessoas não estão se engajando na solução do problema. Né? Elas querem terceirizar isso, elas querem que venha um papai salvador, que venha algum líder. Algumas pessoas colocaram o Bolsonaro nesse lugar. Outras pessoas colocam, sei lá, Leandro Carnal, Monja Cohen, um coaching da vida, sabe? Tem um monte de gente aí na internet querendo dizer para os outros o que os outros têm que fazer. Qual é o caminho para o sucesso, qual é o caminho para a salvação, qual é o caminho para a felicidade. E para a psicanálise, essa postura ela é muito problemática. Né? A psicanálise não responde desse lugar. A psicanálise, pelo contrário, nos convida a olhar para o desamparo, né? A reconhecer a nossa condição de desamparados, porque é só quando a gente reconhece isso é que a gente é capaz de criar, que a gente é capaz de produzir algo novo. Né? Então, diante do nosso desamparo, é que a gente pode fazer alguma coisa. Né? Se a gente não olhar para o nosso desamparo, se a gente ficar tentando tamponar esse desamparo com, enfim, atividade, produção, yoga, não sei o que lá, a gente não vai sair do lugar. Né? Então, é como se a gente tivesse dentro de um carro que vai cair num precipício e a gente está fingindo, está olhando para o lado, fingindo que nada vai acontecer. Né? Não, a gente precisa olhar para o problema e forjar respostas coletivamente. Quem vai se responsabilizar por isso é o conjunto da população que está sendo atingida. Não é meia dúzia de líder ou guru que vai tirar a gente dessa situação. Né? Nem é o próprio vírus. Tem gente que acha que o vírus sozinho vai fazer isso. Né? Essa pandemia vai transformar as pessoas. Não. Pode, inclusive, transformar para pior. Né? Se a gente não faz alguma coisa, se a gente não toma as rédeas da situação. Né? Então, vide o exemplo biográfico do Freud. O que aconteceu? A pandemia de 1918 transformou as pessoas para melhor? Não. Né? Freud viveu, ainda em vida, Freud viveu uma outra grande catástrofe, que foi a Segunda
Guerra Mundial. Então, não satisfeitos com a Primeira Guerra Mundial, com a pandemia da gripe espanhola, a humanidade ainda foi capaz de produzir a Segunda Guerra Mundial. É um sinal flagrante de que as pessoas não necessariamente aprendem com catástrofes, né? Ou melhor, elas podem aprender a tornar a coisa ainda pior. Então, se a gente enxerga caminhos de transformação para melhor, a gente precisa estar agindo, a gente precisa estar colocando outros discursos em circulação, a gente precisa estar analisando os discursos que estão aí presentes, reproduzindo e sustentando as coisas catastróficas que estão acontecendo, né? A gente precisa se engajar nessa resposta, a gente não pode esperar que venha um salvador para nos tirar do problema, né? Acho que é isso. Certo. É, assim, muita gente falando, professora Lorena, maravilhosa e tal. Eu não estou É, vendo esses comentários. depois a senhora vai ver. Lembrando, a live vai ficar salva, tá? A gente vai encerrar agora. Eu quero muito agradecer, né, a nossa convidada, a professora Lorena, coordenadora da pós-graduação em Teoria Psicanalítica, a todos vocês que estiveram online aqui com a gente. As lives vão continuar. Nós temos lives a semana inteira, então, com temas importantes. Essa é uma forma que a Faculdade Lobo Ouro está trazendo essa aproximação com os nossos alunos, com os nossos seguidores, com os professores, com todo mundo, né, nesse momento que está sendo muito difícil de isolamento, de distanciamento. Então, queremos agradecer a professora. Se vocês quiserem Eu que sugerir também agradeço. temas e quiserem que a professora Lorena volte, é só mandar aí uma mensagem que a gente vai estar olhando e passando para a professora. Ótimo. Tá bom? Só lembrar também, que eu vi que muita gente entrou depois, que eu já tinha dado esse informe, né? As próximas lives do curso de Teoria Psicanalítica vão acontecer quinzenalmente as lives, né? A próxima, dia 9/5, é com o professor Márcio Costa, falando de esquizoanálise, psicanálise política. E no dia 23/5, é o professor Francisco Frazão, falando de medo, pânico e desamparo. Então, espero contar com a participação de todos vocês. Agradeço muito a Bruna e a todos que estiveram com a gente nessa live, tá? Obrigada. Então tá, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, até a próxima.